cara, não tem como você não se sentir à vontade do lado de Alan Santiago. Não tem como não se sentir. É um cara super bacana, aberto. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. O vídeo de hoje tem a presença ilustre e especial do meu amigo contador Neto. Já está nesse ramo aí há muito tempo, conhece muito dessa especialidade que todos nós precisamos, né, Neto? Todo mundo precisa de um contador, né? Todo mundo precisa de um contador. E a partir de 2025 eu acho que vai precisar mais ainda. Mas vamos esperar chegar lá. Já tivemos a oportunidade de conversar com o Neto uma vez. Ele retorna ao Valor Entrevista, pessoal, para falar de holding familiar. Em patrimonial também, né? É a mesma coisa, na realidade, né? Quando a gente fala de holding familiar ou holding patrimonial, é a mesma coisa, né? Exato. Vamos dizer que são sinônimos. Mas é a mesma coisa, a mesma definição, não muda nada. Ele é contador, consultor em aquisição de nacionalidade portuguesa e atua aqui na cidade de Gaspar. Isso. Tem um escritóriozinho lá, né? Meu ambiente de trabalho lá em Jota. Mas já tendo Gaspar também, tem clientes aqui em Gaspar, enfim, né? Eu vivo nas duas cidadezinhas, para lá e para cá. Exatamente. Tem nem ping-pong. Exatamente. E aliás, cidade de Ilhota, um beijo para todos vocês aí, nessa cidade maravilhosa. Neto, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Valor Entrevista, cara. Eu que agradeço e também mando um alô pro pessoal lá de Ilhota, né, que ainda me conhece um pouco, ou pouco. E muito obrigado por me receber mais uma vez. Aliás, gostou? Eu gostei. Espaço novo? Super. O Neto falou para mim assim, a gente já chega ali no estacionamento, né? Já é recebido com um abraço. Exatamente. Com tu já a recepção já é assim, né? Então, cara, não tem como você não se sentir à vontade do lado de Alan Santiago. Não tem como não se sentir. É um cara super bacana, aberto. E, é um grande comunicador da cidade, né? Eu não vou ficar aqui rasgando papel, tá? Mas tu é um grande comunicador. Vejo quase todos os teus vídeos. Não dá para ver tudo, sabe disso que não dá para ver tudo, né? Mas tem muitas produções boas tuas. Maravilha. Pessoal, a gente está conversando com o Neto e a partir de agora a gente entra no nosso tema e ele vai falar a respeito de holding familiar, que, aliás, é um tema muito importante e você precisa ter muita atenção a partir de agora. Neto, vamos começar de uma forma bem didática. O que é uma holding? Bom, uma holding, eu vou pegar aqui a minha colinha para não errar, né? Não falar besteira, mas assim, o que é a holding? É uma empresa que detém algo majoritário, certo? Quando você junta várias coisas, você juntou várias empresas ou vários patrimônios, forma-se uma holding. Sim. Uma holding é um CNPJ. Entendi. Que pode abarcar vários CNPJ. Então, isso eu estou vendo pela lei das SAs, que é a lei 6.404/76, certo? Essa é a lei que abarca tudo isso. Legal. Então, há leis no Código Civil, ou seja, uma holding pode ser uma limitada? Pode ser uma limitada. Sim. Sem problema nenhum. Porque lá no Código Civil isso também está abordado lá. Sim. Eu estou usando a lei das SAs pelo fato vamos dizer assim, mais fácil de fundamentar. Que aí eu teria que citar 3, 4, 5 artigos do Código Civil e aqui é mais fácil citar uma lei só. Sim. A gente fala de holding, aí tem a holding familiar. Exatamente. Aí é onde outro conceito. É um outro conceito, né? Então, a holding familiar, qual é a estratégia principal dela, né? É você ter uma gestão eficiente, certo? Do patrimônio da família. Sim. Então, isso que abarca, né? A gestão eficiente do patrimônio da família. Mas, que família que é essa? Toda a família, principalmente Gaspar e Ilhota, se me permite, a gente sabe que tem muitas famílias tradicionais, muitos matriarcas que ainda estão vivos, com um bom patrimônio, sim, certo? E que desconhece essa facilidade e vamos dizer assim, essa solução e deixa isso para fazer um inventário em vida. Entendi. Ou
depois ou um inventário pós-morte, entendeu? Fica mais caro, né? E fica muito mais caro, entendeu como é que é? Além de ficar muito mais caro, fica muito mais burocrático, porque quando o pai e a mãe morrem, com certeza sempre tem algum problema entre a família. E a holding familiar, ela justamente vem colocar o quê? Regras na coisa. Uma vez feita, não tem como mudar. Entendi. Entendeu? Então, eu não vou... De certo modo, a holding familiar, ela tem o melhor benefício dela, o que é? É o controle sucessório. Ô Neto, mas me fala uma coisa. Para que serve e qual o objetivo de uma holding familiar? Então, acho que a 2 responde um pouco, mas assim, quando a gente fala para que serve, ela tem uma utilidade única, que é cuidar, primeiro, dos bens, sim, que estão lá, que vão ser integralizados, sim, dentro da holding, certo? Então, eu vou ter os bens lá dentro. Os bens vão sair do nome civil e vão para dentro da holding, vão, sim, sair de um CPF e vão entrar no CNPJ. Exato. Então lá dentro eu administro isso aí. Então a holding familiar, ela vai ter um KNAI específico chamado administração de bens. Uhum. Então o que eu faço dentro dela? Eu faço uma gestão de tributos dentro dela, porque essa holding pode ter bens lá dentro que está rendendo fruto. O fruto que eu falo é aluguel. Uhum. Entendeu? Então, se você tem um bem, vamos dar aqui um exemplo, um casezinho rapidinho, Alan. Você tem 3 imóveis alugados, 3 barracões alugados. Vou dar aqui rapidinho para não perder muito tempo. 20 mil cada um. São 60 mil reais. Sim. Só que você alugou para a empresa que precisa de nota, recibo, vai ter imposto de renda na fonte. Sabe quanto você vai pagar de imposto ali? Quanto? 27,5%. Bah. Numa holding, sabe quanto você vai pagar? No máximo? Quanto? 11,3%. Pronto. Tá aí uma grande vantagem de uma holding familiar, que inclusive é a nossa próxima pergunta, né? Qual é a vantagem? Ele acabou de dizer. A vantagem está aí. Olha a diferença de imposto. Você tem 27%. 27,5% numa situação e cai para 11%. Exatamente. Com o trabalho da holding familiar. E com isso, não tem, assim, não existe só essa vantagem. Numa questão de venda também. Porque quando você integralizou o capital daquele imóvel lá, e supõe que os sucessores resolveram vender, entendeu? A diferença patrimonial hoje numa escritura pública de 1970 feita, porque foi integralizado, porque quando você integraliza o capital, certo? Você já avalia o imóvel no valor atual. Sim. E você não vai pagar imposto por isso, porque não tem. Na transferência, vou ser bem rápido aqui, na transferência do CPF, da propriedade do CPF, que está lá no cartório de registro de imóveis, para dentro da holding não tem ITBI. Entendeu? Não tem, porque não é venda, é integralização de capital de empresa. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o Neto, ele é contador, anota o telefone dele, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a holding familiar, trocar uma ideia, tomar um café, né, Neto, lá no escritório em Ilhota. Tem escritório em Gaspar? Não, só em Ilhota. Em Ilhota, então você pode procurar o Neto pelo telefone 479-9632-1630. Mas atende a domicílio também, se alguém quiser que eu vá na casa dele, não tem problema. Pronto, aí facilita ainda mais. E eu não... Marca uma reuniãozinha comigo. Não estou conseguindo falar com o Neto pelo telefone porque ele está ocupado, está atendendo o cliente. Tem uma coisa importante também, redes sociais. Exatamente. Então você vai mandar uma mensagem para o @SeuContadorSC, que o Neto, ele é muito ligado. Sempre me respondeu ali pelo Instagram, né, Neto? Sempre me respondeu, está muito ligado ali pelo Instagram. Rede social hoje... Rede social é o mundo. É o mundo. E a gente está falando sobre esse tema tão importante que é a holding e holding familiar. Afinal de contas, é muito importante a gente cuidar do nosso patrimônio e com a mão de um especialista, né? Sim, até eu gostaria de fazer um adendo quando você falou um especialista, porque quem monta a holding, a gente ia chegar mais tarde lá, mas eu já vou colocar ela aqui no meio, quem monta a holding, como a holding é um CNPJ, quem monta a holding é o contador. Sim. As cláusulas do contrato social vão ter vistas de um departamento jurídico, entendi, o qual eu tenho assessoria. Ok? Perfeito. Então perfeito?
É um trabalho completo o teu. O meu trabalho é completo. Show. Eu vou entregar pronto para ele, entendeu? A assessoria jurídica ele vai ter com o advogado. Entendeu? O advogado vai falar com a família, vai colocar os pontos, a questão de usufruto, e alguma questão, vamos supor assim, até que não é legal e a gente estude isso de maneira que a gente consiga formalizar isso dentro do contrato social para ficar dentro da lei. Entendi. Pessoal, agora a pergunta é a seguinte: como é o processo de constituição de uma holding familiar? Bom, é difícil, é moroso, é complicado? Ela não é difícil, ela é a coisa mais fácil que existe, né? Essa é a parte mais fácil que eu digo. Por quê? É quando você tem os bens de famílias todos inventariados, certo? Ou o patriarca e a matriarca estão vivos ainda e falar assim, olha, vou pegar tudo isso e vou integralizar dentro da holding montada. Entendi. Acabou. Tô levando dentro, tô tirando do CPF e botando dentro do CNPJ. Entendi. É simples assim. É claro, aí tem cláusulas de administração, certo? Que é onde talvez é o dedo na ferida, né? Mas aí é que a família vai sentar e vai dizer, pô, quem vai administrar a holding? Né? O usufruto é do patriarca e da matriarca, tá, mas tem que ter um administrador, né? E aí entra a questão jurídica. Pode ser em 2, pode ser em 3, pode ser todos também. Isso é uma questão de conversar. De conversar. Exatamente. Entendeu? Pode assinar em 2, pode assinar em 3. Pode assinar solidariamente, se a família assim permitir. Pessoal, a gente está conversando com o Neto, ele é contador na cidade de Ilhota, mas atua aqui também na cidade de Gaspar. O telefone dele é 479-9632-1630 e nós estamos falando desse tema que é muito importante, a holding familiar, que é uma especialidade do Neto. Está interessado nesse serviço? Liga para o telefone 479-9632-1630 e também entre em contato pelas redes sociais, @SeuContadorSC, que o Neto está aqui à disposição para te atender da melhor maneira possível. A gente vai para o nosso segundo bloco, ainda tem muita coisa interessante para a gente conversar a respeito desse tema. Tá gostando do papo? Eu sempre gostei. Tá aqui para mim é maravilha. Ainda vou voltar mais vezes, hein? Maravilha. Seja bem-vindo sempre. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Fique com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos nesse vídeo sensacional com o Neto. Ele é contador na cidade de Ilhota, mas atua aqui também na cidade de Gaspar. Na verdade, atua em todo esse vale europeu maravilhoso, mas o escritório dele fica na cidade de Ilhota. Nós estamos falando, pessoal, de holding familiar. Ele é um especialista nesse assunto e tem toda essa estrutura para oferecer para você o melhor serviço e, claro, esclarecer, né, Neto? Quem precisa ser. Quem precisa, exatamente. Uma transparência com relação a esse tema que é muito importante e exige muito cuidado, principalmente aí das famílias. Eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito do usufruto. Ele também existe na holding familiar? A gente no passado a gente comentou, o usufruto ele já está no Código Civil. Entendi. Entendeu? Então, automaticamente isso ele é tratado dentro da holding, certo? Até porque tem um artigo do Código Civil, que é o 1394, que diz o seguinte: o usufrutário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Então isso vale para dentro da lei das SAs. Sim. Ou dentro da lei do Código Comercial que tá dentro do Código Civil, né? Que eu podia citar aqui 3 ou 4 códigos aqui que a holding, eu estou me baseando aqui na lei das SAs, mas ela pode ser uma limitada também. Entendi. Nada impede. Tá? Então faz parte vai ter os mesmos direitos, o usufruto, entendeu? A administração é do matriarca, da patriarca, até que as condições do contrato sejam, ou seja, né? Em caso de doença, aí pode ser. Tem outros detalhes. Outros detalhes que podem ser colocados. Bom, olha só, existe ITBI na constituição da holding familiar? Então, nós comentamos lá. Quando eu estou integralizando o capital dentro de uma empresa e esse capital é imóvel, patrimonial, não tem ITBI. Isso é lei. Não vou citar aqui o código da lei, né? Não tem. Então, eu estou integralizando o capital. Sim. Certo? Então, toda integralização de capital
de pessoa física para dentro de uma empresa, agora estou falando de empresa, a holding é uma empresa, é um CNPJ, não tem TBI. Entendi. Vai direto. Entendeu? É claro, é feito uma outra escritura que vai para dentro, acabou, morreu. Como funciona em caso de sucessão familiar? Porque essa é uma outra pergunta muito importante do nosso vídeo. Então, como é que funciona a sucessão? Eu tenho 10 filhos. Eu vou dar um case aqui. Eu tenho 10 filhos e lá na minha holding eu tenho um capital, vou colocar lá, 10 milhões de reais. 10 filhos, cada um tem 10%. Então, tá lá. Né? Então o capital de cada um já vai estar o quê? Vai estar relacionado. Capital do filho A, 10%, capital do filho B, 10%. 10% de tudo. É do todo. Entendi. Então não tem briga. Tem briga? Teoricamente não, porque você tem ali partes iguais, né? Se eu vou vender, eu tenho 10%. Se eu vou alugar, eu tenho 10%. Pronto. E isso também traz a transparência, né, cara? Não tem como, porque quem vai tomar conta disso é um escritório de contabilidade, né? Sim. Vamos supor, uma família aí tradicional da cidade que tem vários imóveis de aluguel, certo? Né? E vem a faltar, né? A gente sempre espera que os mais jovens enterrem os mais velhos, né? Vou colocar assim, né? Aí ficou lá os aluguéis lá, né? É dividido em partes iguais de acordo com o que está no descritivo sucessório da holding. Entendi. E também tem uma outra pergunta, pessoal, com relação à tributação, né? Como funciona a tributação numa holding familiar? Importante pergunta, atenção você que está nos assistindo. Aí, como eu me baseei nas leis da SA, né? Então, eu tenho um máximo de 11,33%, vai dar mais ou menos isso. Sim. Que se a gente colocasse no meio também, no simples, né? Que pode ser no simples, dependendo do valor do capital. Sim. No capital não passou de 6 milhões de reais, alguma coisa assim, tem que ver lá a tabela do simples, que eu não tenho de cabeça aqui agora. Sim. Pode chegar a 6,73%. 6,70%. Então, mínimo de 6, o máximo de 11. Entendi. Com relação à tributação também. Também isso no caso, quando a holding está rendendo aluguéis, frutos, né? Entendi. Quando ela não está rendendo nada, não tem nada. Não tem imposto nenhum, só tem o honorário do advogado lá e só mais nada. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o Neto, ele é contador na cidade de Ilhota, mas atua aqui no Vale Europeu, na cidade de Gaspar. E nosso tema de hoje é holding familiar. Você está percebendo aí que tem muitas características interessantes que a gente precisa abordar e o Neto, como especialista, está esclarecendo tudo a respeito de holding e holding familiar. Está interessado em conhecer um pouco mais do serviço do Neto? Então você vai ligar para o telefone 479-9632-1630 e também pelas redes sociais. Você vai encontrar o Neto no Instagram, @seucontador.sc. Gostei desse arroba aí, bem interessante mesmo, bem prático. Neto, importante pergunta, eu devo procurar um contador ou um advogado? Então, qualquer empresa, né? A holding é uma empresa, é o contador que faz, né? Só que as cláusulas contratuais de toda a holding familiar, ela requer a anuência de um advogado. Por quê? O advogado precisa assinar, né? Então a gente já tem a parceria, né, com uma equipe jurídica, né, que dá o respaldo, né? Inclusive no caso de uma constituição de uma holding, o advogado vai participar diretamente na formulação do contrato, para que não haja dúvidas em nada, em nenhuma cláusula que não seja, vamos dizer assim, complexa, né, da forma jurídica, que ele possa esclarecer, né, e proteger o bem, né? A holding vem aqui a proteger o bem. Eu vou citar um exemplo aqui, Sim. se você me permite. Fica à vontade. Dentro da holding familiar, há cláusulas do contrato que impede a alienação de qualquer bem. Olha aí. Você, herdeiro, está dentro da holding, você quer pegar um empréstimo no banco, você não pode dar nada daquilo lá de coisa. Está protegido. É uma proteção excelente, hein? Você entendeu? Não tem alienação. Entendeu? Ou seja, não sofre alienação. Então, assim,
A holding familiar, ela blinda o bem de várias formas, inclusive nisso. Legal. Entendeu? A não ser que essa holding esteja ligada a uma empresa. Aí a coisa muda de figura. Exato. Certo? Vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. A empresa X que produz cimento, estou dando um exemplo aqui. Tem uma outra holding de bens. Aí, meu amigo, tem ligação econômica, é diferente. Entendi. Se ela quebrar lá, vai vir em cima daqui. Entendi. Mas quando é uma holding só familiar de administração de bens, não tem nada que entre lá dentro. Entendi. Blindou. Ou seja, é um tema muito importante, que vem crescendo bastante, no Brasil e no mundo. E hoje vocês tiveram aqui um especialista no assunto, o Neto, que é contador e esteve conosco neste vídeo para falar justamente de holding, explicar tudo como funciona e também de holding familiar, que tem diferença. E foi esclarecida pelo Neto. Neto, eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que tu queira divulgar. Tem mais alguma coisa, alguma curiosidade a respeito desse tema? Do tema em si, eu vou ficar aberto, né? Fico aberto nas minhas redes sociais, né? Pode me fazer a pergunta. Meu telefone está aberto das 8 às 20 da noite, certo? Sem ônus nenhum. Alguém que tiver alguma dúvida pode me contatar direto pelo 047-99632-1630, certo? Isso não tem ônus, não paga consulta, não paga nada. Sim. Entendeu? Pode me ligar, se eu não puder retornar na hora, eu retorno depois. Exato. Tá? É claro, a holding é uma das minhas funções como contador, né? Boa! Aí eu vou te fazer a outra pergunta para a gente fechar o nosso vídeo. O que mais que o Neto oferece lá? Bom, o Neto oferece, né? Na época, no sazonal, né? A gente faz imposto de renda, a gente cria empresa. Legal. Trabalhamos muito com o MEI. Olha só. Muito com o MEI, né? O MEI hoje o pessoal está saindo da informalidade para a formalidade. Exato. Certo? Tenho atendido bastante esse nicho de pessoas, né? Agora deu uma caída, mas eu acho que tudo tem né? Tem um momento. Tem um momento. E muita gente está procurando. Né? Ô Neto, tu me falou agora do MEI, eu lembrei de uma coisa. Teve uma mudança importantíssima no MEI, que agora o governo federal tem um portal nacional do MEI, onde algumas atividades são feitas diretamente nesse portal. E eu quero, numa outra oportunidade, falar contigo a respeito disso. Tranquilamente. Tá? Então a gente já deixa aqui pré-agendado um próximo vídeo para esclarecer essas informações do MEI e, claro, para falar um pouco mais desse tema tão importante que é holding familiar. Gostou do papo? Adorei. Se sentiu bem? Muito. O Neto é o nosso seguidor assíduo, graças a Deus, ele está sempre aí acompanhando o nosso trabalho. E para você que ficou aí do outro lado até agora, muito obrigado pela sua companhia. Ficou interessado nos serviços do Neto? Anota aí, ó. 47996321630, ele é contador na cidade de Ilhota, atua também aqui na nossa região de Gaspar, no Vale Europeu como um todo, e o seu Instagram é @seucontadorsc. Neto, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Muito serviço, muito trabalho. É para isso que nós estamos. Vamos ajudar o pessoal a contribuir aí com a sua evolução. Vamos contribuir com o pessoal aí. Tá todo mundo nessa luta. Qualquer dúvida, né? Eu acho assim, como contador social, na área social, qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, empresário, MEI, pessoa física, qualquer problema, entre em contato comigo, eu tenho o maior prazer em... Estou aberto, Tá sempre à disposição. Sempre à disposição. Coração aberto. Maravilha. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, agradeço. Até a próxima, voltamos semana que vem. Um abraço, tchau.